Vamos falar sobre o foco roubado. Mais uma live aqui no Te Cuida, para a gente falar sobre saúde mental, sobre atenção, sobre memória. Então sejam muito bem-vindos aqui a esta live. Diógenes, Maria, Cristina, Virgínia, boa noite. De que cidade vocês estão falando? Conta para mim, vocês me ouvem bem? Hoje eu estou testando um microfone, então, por favor, se alguém puder colocar aqui para mim no chat, se está me ouvindo direitinho, eu agradeço, tá bom? Demais, qual a cidade que você está ouvindo essa live, assistindo essa live? E se for a primeira vez nessa live, coloca também primeira vez, para eu saber, tá bom? Boa noite, quem está chegando aí para a live, sejam bem-vindos, boa noite. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Alguém pode me dar um feedback, por favor? Se está me ouvindo, por favor, se digitar aí, som tá ok. Ouve, legal. Miguel, boa noite. Ana Karina, e mais. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Muito bem. Maria Tereza, firme e forte, tamo junto. Vamos estudar mais um pouquinho, Maria Tereza? Você me ouve bem, então? Então tá bom. Bom, Maria Tereza já esteve aqui em outras lives. Eu não vou poder usar esse fone, descobri por quê. Deixa eu ver aqui se funciona. Carregando. Olha que tecnologia maravilhosa, gente, adoro. Então tá bom. Bom, para quem estiver aqui pela primeira vez, esta live é para falar sobre o livro Foco Roubado do Johan Hari. Hoje a gente vai para o capítulo falando sobre as dietas que deteriorantes e a poluição crescente. Bom, o Johan Hari começa esse livro falando, né, de um detox digital que ele fez por 3 meses, sem internet, em pleno 2023. Então, esse é um livro recente. E como isso afetou ele mentalmente, fisicamente, energeticamente, espiritualmente. E como ele é um jornalista muito bem conceituado de vários jornais importantes como The Guardian, The New York Times, ele teve acesso a pessoas que entendem do assunto, né, do Vale do Silício, cientistas do mundo todo. E aí ele compilou tudo isso em um livro, onde eu venho trazendo capítulo por capítulo aqui nessas lives, às terças e quintas-feiras, às 19 horas, aqui no Te Cuida. E aí a gente já passou por vários assuntos aqui de como esse mundo que a gente está vivendo, né, que fala da velocidade, da mudança de tarefas e da capacidade de filtragem, da exaustão física e mental por conta desse modelo de cultura que a gente está vivendo, tão acelerado e tal. Também do colapso da leitura, a gente não está mais conseguindo prestar atenção nas leituras. A divagação mental, né, que na verdade é um recurso de atenção diferente do que a gente está acostumado, mas ele fala sobre isso, que é importante a gente ter uma divagação mental. E a ascensão da tecnologia que nos rastreia e manipula. Então, a gente vai falar aí dessa manipulação que acontece nas redes sociais, ainda sem regulamentação. Um otimismo cruel, né? Os primeiros vislumbres das soluções que a gente pode ter. E aí a gente vai entrar nesse novo capítulo. A gente está indo para o final do livro, onde ele tenta apresentar algumas soluções, porque o livro chega a deprimir às vezes, porque a gente se sente impotente, né? Como falarem assim, olha, você está dentro de um aquário e esse aquário está envenenado, tá? E é isso, tá bom?
você vai morrer. Então é uma visão um pouco, como falei, né, que deprime, mas vamos pular para fora desse aquário, vamos fazer alguma coisa precisa ser feita, né? E o que vai precisar ser feito precisa ser feito em conjunto, né? A gente precisa unir forças, né? Unir forças para a gente sobreviver a esse sistema. Bom, então vamos lá, como de costume, né? Maria Tereza está aí junto comigo. Quem mais? Conta para mim uma cidade, alguma coisa, um oi, um boa noite. Eu agradeço. Muita energia, tá, gente, para fazer uma live, entrar ao vivo. Tá aqui na internet outro dia, atacaram minha live, assim, é um negócio maluco que a gente vive, você nem imagina que podem, enfim. Queria saber se o som tá confortável, senão eu volto para o som antigo. Se alguém puder me dar um feedback, se tá tranquilo esse som dessa maneira, tá bom? Porque senão eu volto para o som antigo. Mas vamos lá. Então eu vou ler um trechinho do livro e aí a hora que vocês quiserem me interromper, colocar comentário, falar ouve-se bem, ótimo. Se quiser colocar comentário a qualquer momento, perguntas. Bom, eu sou terapeuta, meu nome é Sandra Ti, eu sou criadora do Te Cuida, que é esse canal que foi feito para você se lembrar que você é a pessoa mais importante da sua vida. Por isso precisa ser muito bem cuidada, tá bom? Um dos cuidados é o autoconhecimento e o conhecimento, né? Que a gente não vai se cuidar bem se a gente não conhece do que a gente está falando. E aí eu trago esse assunto sobre o foco, porque hoje em dia muita gente falando de déficit de atenção. Ah, eu tenho déficit de atenção, eu tenho déficit de atenção, será? Enfim, durante minha infância, o Johann Hari fala, meus anos de adolescência, todo verão, eu era banido da minha casa do subúrbio de Londres para um lugar que me parecia tão de outro mundo quanto os anéis de Saturno. Meu pai nasceu em uma casa de madeira nos Alpes suíços. Você tem que ir para a fazenda, meu pai gritava. Vai aprender a ser homem. Ele é gay. Se ele queria que fosse homem hétero, ele é gay. E por 6 semanas ao ano, eu era acordado toda manhã no canto de um galo, em uma névoa profunda, de profunda confusão, num quartinho que meu pai compartilhara com os 4 irmãos quando eram crianças. Tinha 9 anos quando passei meu primeiro verão sozinho com meus avós suíços. Aprendi que, durante a vida toda, os dois haviam se alimentado principalmente de comida que eles mesmos costumavam cultivar, criar e matar. Tinham uma horta imensa onde plantavam frutas e verduras e criavam os próprios animais para consumo. Mas, quando punham sua comida na mesa, na minha frente, eu ficava olhando e tentando reconhecer se aquilo era de fato comestível. Na minha casa, minha mãe e minha avó eram mulheres escocesas da classe trabalhadora e me criaram com uma dieta de batata frita. Frituras variadas, refeições processadas de supermercado e vastas porções de chocolate. Compramos um micro-ondas quando eu tinha uns 7 anos e a partir daí vivi principalmente de pizza congelada, de batatas fritas em saquinhos Ziploc. Portanto, nas minhas primeiras semanas na Suíça, eu implorava para que me dessem fritas, pizza, qualquer coisa que eu interpretasse como comida, e me recusava a comer o que minha avó tinha preparado. Ce n'est pas. Não consigo ler. Deve ser francês. Eu dizia com sinceridade: isso não é comigo.
devia ser a parte suíça a parte francesa da Suíça. Então, meus avós ficavam desconcertados. Um dia, minha avó cedeu e me levou à cidade, que ficava a algumas horas dali, para comer um McDonald's. Ela mesma não pedia nada. Só ficou observando com uma expressão de nojo compassivo enquanto eu comia um Big Mac com fritas. Um dia, anos mais tarde, em Las Vegas, eu me deparei com uma pessoa em situação de rua que estava mentalmente muito comprometido e que estava comendo alimentos apodrecidos e cheios de vermes, catando lixo atrás do cassino. Riu. Acho que minha expressão naquela hora foi exatamente igual à minha avó no dia que me deu o McDonald's em Zurique. Nas duas gerações, entre meus avós e eu, houve uma transformação radical em um dos elementos mais básicos da condição humana, aquilo que colocamos dentro do nosso corpo como combustível. Entrevistei especialistas ao redor do mundo que disseram que todos sabemos que essas mudanças têm sido ruins para nossa cintura e nosso coração, mas temos negligenciado outro efeito crucial. Isso rouba grande parte da nossa capacidade de prestar atenção. Bom, alguém está prestando atenção aí na minha live, minha gente? Pode ser que você não preste atenção por conta da sua alimentação. Bom, para quem presta atenção nesse conteúdo precioso, esse capítulo em especial é a minha paixão. Maria Tereza está aí, quem mais? Eu adoro esse assunto. Desde que eu me tornei terapeuta, e eu vou pesquisar mais a fundo, porque a pessoa deprime, porque a pessoa é ansiosa, por quê, e cai na alimentação. Então, vai ver, a pessoa não se alimenta da forma mais saudável, né? A gente está aí sendo entupido de gordura hidrogenada, ultraprocessado, corantes. Agora saiu que tem 2 alimentos, 2 marcas, né? Vão ter o rótulo impróprio para consumo humano. Eu não sei como que isso vai chegar no supermercado, né? Então, assim, aqui no Brasil, acho que a Maria Tereza está em Portugal, nem sei se isso existe lá. Mas assim, como que um alimento que é impróprio para o consumo humano vai para a prateleira do supermercado com um rótulo impróprio para o consumo humano? Não consigo entender, a não ser que eu sei que é lobby, né? Lobby, muito dinheiro, dinheiro acima da vida, o dinheiro acima de tudo, né? De tudo. Enfim, mas o que o Johann Hari vem neste capítulo é porque ele começou essa pesquisa pensando, é a tecnologia, é a internet, a gente está hiperconectado, são as redes sociais, são os algoritmos, sim, eles contribuem, mas chega uma hora que ele vê que não é só isso. A gente está sendo entupido de comidas que são irresistíveis. Irresistível não quer dizer que é bom, né? O cigarro é irresistível para quem fuma. E outras substâncias também são irresistíveis. Isso não quer dizer que elas são boas, que elas contribuem para a gente, correto? Então, irresistível são muitos alimentos que estão sendo vendidos nas prateleiras dos supermercados. Eles são projetados. Engenharia alimentar para você não conseguir comer um só. A Maria Tereza coloca aqui, a alimentação é fundamental, ter atenção a todos os rótulos de produtos transgênicos, não só dos transgênicos, né, Maria Tereza, mas de todos os ultraprocessados, que é um termo criado por um brasileiro, um médico da USP, que fez uma imensa pesquisa robusta por mais de 10 anos para entender o que causava obesidade, diabetes e diversas doenças, e então ele cunhou o termo ultraprocessados, que
Em outros países, esse tipo de pesquisa não é possível porque há um conflito de interesses. Quem patrocina as pesquisas não quer que o resultado saia. E aqui no Brasil, a gente tem a iniciativa pública, que daí não há conflito de interesses, né? E a gente conseguiu provar que esses alimentos não deveriam ser consumidos. Aí a Mariana, é isso? Meu filho de 6 anos no exame deu refluxo laringofágico. O que fazer? Que fazer tosse crônica a 45 madrugadas. Então, eu vou indicar para você, Mariana, assistir um documentário no YouTube, tá bom? Você pega lá um papel, uma caneta, mas se você não conseguir anotar agora, você pode me mandar um direct, eu respondo a todos os directs, tá? Se chama A Pílula Mágica. Você coloca lá no YouTube, é gratuito, tá? Vai estar legendado em português. A Pílula Mágica. E a outra coisa, se você tiver também interesse em me mandar um oi lá no direct, me passar um oi no WhatsApp, eu posso te mandar um programa alimentar, um e-book que eu recebi recentemente e posso compartilhar com você sobre um programa de 30 dias para você experimentar no seu filho e depois me contar o que acontece, mudando a alimentação dele de uma forma que esse refluxo, com certeza, eu tenho certeza, tá? Mas, né, vai acabar, tá bom? Eu não sou médica, eu sou terapeuta, mas como terapeuta, o Jean-Yves Lilup escreveu um livro e ele fala assim que cabe ao terapeuta cuidar do espírito, do corpo, das emoções, enfim. Você entra em contato comigo, a gente bate um papo, tá bom? Se eu puder te contribuir de alguma maneira, eu gosto muito desse assunto, inclusive me despertou agora, depois que eu virei terapeuta, a vontade de realmente fazer medicina aos 50 anos, quem sabe? Por isso, né? Porque tem várias coisas que eu estudo bastante, leio e me aprofundo. Esse aqui é um assunto, por exemplo, o Johan Hari é uma pessoa que ele coloca todos os artigos, não seria leviana de estar falando uma coisa das vozes da minha cabeça, tá bom? Mas esse documentário e o livro, o e-book, que não é meu, mas depois você entra em contato lá, você vai ver testar, não é para acreditar em mim, é para fazer um teste, tá bom? E aí você vai entender algumas coisas. Enfim, então esse tipo de alimentação, de batata frita, de pizza, de coisas congeladas, de salgadinhos, de refrigerantes, as bebidas representam 60% do problema. Só de você eliminar todas as bebidas, tira todas as bebidas por um mês, toma só água, já não, né? Água e chá, vai, água com limão, até aí tá bom, mas sem açúcar, sem adoçante, e aí a vida muda, né? Então, é uma dica. E aí, qual que é o problema? Essas comidas roubam parte da nossa capacidade de prestar atenção. Chá sem cafeína, chá de ervas. Chá de erva cidreira, erva doce aqui no Brasil, não sei, salve, é um chá muito bom. Enfim, chá de ervas, sem ser mate. Mate tem cafeína. Cafeína atrapalha o sono. O sono é o melhor antidepressivo e ansiolítico e várias outras coisas para a nossa saúde. O sono também é super importante. Aqui a Mariana fala, claro, doutora Sandra, priorizar as refeições feitas em casa, evitar bebidas industrializadas, refeições prontas é fundamental e urgente. Mudar esses alimentos e priorizar alimentos naturais, isso mesmo. Então, e aí um monte de gente reclamando inclusive nesse documentário fala sobre o TEA,
TDAH, mas também diabetes, enfim, hipertensão, e aí assim vai. Mas aqui nesse livro, o Johan chega nessa questão da alimentação por conta que isso está roubando a nossa, está emburrecendo a gente. Quem já assistiu o filme Wall-E, e viu como os humanos ficaram, é aquilo lá, para lá que a gente está caminhando. Se a gente não mudar a rota urgentemente, a gente está emburrecendo por conta da alimentação que a gente está comendo também, tá bom? E aí ele fala: todos os dias, todo mundo ocidental colocamos para dentro do nosso corpo substâncias que estão muito distantes daquilo que deveria ser o combustível humano, muito longe daquilo que deveria ser o combustível humano. Dá para comer tão bem, tão gostoso. Nossa, eu sou apaixonada por testar receita saudável assim. Eu gostaria de que alguém tivesse me dito isso antes, mas aqui ele entra no nosso vilão maior aqui, né? Que é assim: os pais enfrentam o quê? Um exército poderoso, rico, muito bem armado de anunciantes que tentam fazer os seus filhos comerem mal, né? Então, assim, hoje em dia a gente está na propaganda das redes sociais, do YouTube, mas na nossa geração, na minha geração, era propaganda em cima de propaganda, né? Compre batom, compre batom, compre batom. Você ficava hipnotizado, assim, danoninho vale por um bifinho. Não vale, né, gente? Graças a Deus essa propaganda foi proibida. Então, assim, eu vivi numa época que tinha propaganda de cerveja na TV, álcool, cigarro, tudo isso, graças a Deus, foi sendo banido ao longo do tempo. Hoje a gente tem as lupas, né, de rótulo, de excesso de sal, de gordura saturada, de excesso de açúcar, mas um pouquíssimo tempo atrás não tinha. Então, assim, é um exército. Você vai no supermercado, as embalagens de ultraprocessados, elas brilham de verdade, assim, são feitos com papéis metálicos que depois não degradam, não dá para reciclar, né? Aí você vai comparar com uma maçã, uma banana, é difícil competir. Aí tem um personagem, né, da Disney na embalagem. Qual que seu filho vai escolher? Qual que ele vai escolher, né? O que tem um personagem, um bonequinho bonitinho ou uma fruta? Aí ela fala aqui, a Maria Tereza: assistimos à McDonaldização. Esse novo paradigma está a criar uma sociedade de obesos, fruto de uma modernidade líquida. Até o consumo subjaz essa mudança líquida. É isso. E também são indústrias que pagam mal, né? E não teve um país que eu li recentemente que foi feito um movimento e que eles conseguiram expulsar o McDonald's de lá, tá bom? E o duro, assim, que a propaganda é muito bem feita. Eu lembro que eu várias vezes, não foi uma ou duas, não, algumas vezes eu era impactada por uma propaganda do McDonald's, é, modernidade líquida, isso. A Maria Tereza coloca: eu era, há mais de 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu era impactada por uma propaganda do McDonald's e eu ficava com vontade de comer. E eu ia no McDonald's e a decepção era imensa, assim, porque é horrível, né? Se você saborear uma batata do McDonald's, é igualzinho você comer um papel. Saborear, não engolir, tacar sal, ketchup e comer. Só pegar uma batatinha e sentir o sabor. Eu fiz um trabalho durante muitos anos, 4 anos de treinamento, né? De um curso que eu fiz sobre emagrecimento. E lá eles ensinavam a gente a não comer as emoções e a também a. Eu nunca fui obesa, tá? Eu fiz esse curso porque eu me interesso por esse assunto e porque eu queria parar de fazer
dieta loucamente, graças a Deus eu consegui. Mas hoje eu faço dieta, mas porque você fazer dieta a gente está fazendo o tempo todo, só que hoje eu escolho os alimentos saudáveis. Mas aí nesse curso eu tive a oportunidade de saborear uma batata do McDonald's. E é horrível. Ele fala aqui, na metade do século XX, houve uma rápida passagem de comida fresca para comida pré-cozida, processada, vendida em supermercados e produzidas para serem reaquecidas. Uma comida precisa ser preparada para a venda de uma maneira completamente diferente. É cheia de estabilizante, conservante para garantir não se deteriorar nas prateleiras do supermercado, certo? Aí a Maria Tereza, sempre que vou ao McDonald's, sinto depois um grande arrependimento, tristeza, me sinto um vazio, mas só vou de vez em quando num um ano, dias às vezes, não condeno, é difícil, né? Eu hoje vou raramente ao shopping, mas quando eu vou, é como eu falei, são alimentos irresistíveis. A gente às vezes não consegue resistir. É muito difícil resistir, porque é, eles são feitos para isso, eles têm cheiro que ativam no nosso cérebro quase que a gente não consegue ter controle. É como uma pessoa. E nesse documentário que eu indiquei, que é a Pílula Mágica, que eu indico para todo mundo, uma das crianças que foi fazer a restrição, uma das crianças, é, ela entrou embaixo do sofá para caçar um resto de salgadinho que estava ali há dias, como uma pessoa viciada em crack, por exemplo. Então, é complicado, né? Ele fala que nos Estados Unidos e no Reino Unido, a maioria das coisas que comemos hoje cai na categoria de comida ultraprocessada, que é como o Michael Pollan aponta, tão distante de tudo na natureza que é difícil imaginar até mesmo quais deveriam ser os ingredientes originais. No ultraprocessado, o Danone de morango não tem morango. Não tem, pode procurar no ingrediente. O rótulo ele é feito assim: primeiro lugar o que tem mais. Na maioria das vezes começa com açúcar, outras vezes começa com açúcar invertido, né? Enfim. E depois vem uma lista desse tamanho, assim, de corante, estabilizante, mictante, mas morango, no iogurte morango, você não vai achar morango. A Maria Tereza coloca, fizeram um experimento, guardaram o hambúrguer durante um mês e não se estragou. Vejam bem, os corantes e os conservantes. Isso com vários alimentos, né? Eu já vi guardarem por anos. Olá, Ateliê Arch. Boa noite, muito bem-vindo. A gente hoje está falando, né, continuando sobre o livro Foco Roubado, a gente está falando como a alimentação interfere na nossa capacidade de prestar atenção. E aí, sobre esse assunto, é difícil para mim, porque eu sou apaixonada, me entusiasma demais. Existem algumas incertezas a respeito de como isso tem afetado o nosso foco. E, de novo, não há interesse em ninguém de divulgar isso, né? Nenhuma pesquisa vai ser feita pela indústria alimentícia, tá bom? Mas temos alguns indícios muito fortes. Desde a década de 70, foram projetados vários estudos científicos para descobrir o que acontece com a nossa atenção quando mudamos de dieta. Para dar um exemplo, em 2009, uma equipe de cientistas holandeses pegou 27 crianças que haviam sido identificadas como tendo problema de foco e dividiu elas em dois grupos. 15 delas foram colocadas em uma dieta de eliminação, que significa que não podiam consumir o lixo que comemos todos os dias, tá bom? Palavras do Johan Hari.
como conservantes, aditivos e corantes sintéticos. E, portanto, teriam que comer o tipo de comida dos meus avós, que eles reconheciam como comida. As outras 12 crianças comeram comida usual do Ocidente, normal, batata frita, pizza, etc. A equipe monitorou por várias semanas para ver o que acontecia. Constataram que mais de 70% das crianças que cortaram os conservantes e corantes melhoraram a sua capacidade de prestar atenção, e a média dessa melhora foi de nada menos do que 50%. Tá bom? Ah, mas é difícil, difícil, meu bem. Difícil é você ver seu filho emburrecer, não aprender, não prestar atenção, sofrer, não querer ir para a escola. Enfim, isso é difícil. Difícil é o que vai virar a vida dela, deprimido, ansioso. Isso é difícil. Tratar uma pessoa com tendência suicida, isso é difícil. Bebam água, minha gente. Mas esse foi um pequeno estudo, portanto, a mesma equipe decidiu fazer a continuação. Dessa vez, pegaram 100 crianças e repetiram o experimento, acompanharam por 5 semanas. Não é muito, não demora muito para a criança melhorar, né? 5 semanas. E repetiram o experimento acompanhado por 5 semanas. De novo, constatou-se que a maioria das crianças que havia ficado na dieta de eliminação teve grande melhora em sua atenção e foco. E mais da metade delas, essa melhora foi impressionante. Ele fala que em Nova York tomou um café da manhã com o Dr. Drew Ramsey, um dos pioneiros da psiquiatria nutricional. Vou até anotar isso aqui. Psiquiatria nutricional. Olha que interessante. Para minha especialização aqui quando eu me tornar médica, né, minha gente? Então, um novo campo que busca a conexão entre nossa maneira de comer e os desafios psicológicos. Ele disse que gostaria de perguntar àqueles que duvidaram desses achados de onde eles pensam que a atenção vem. O cérebro é feito de alimentos, psiquiatria nutricional, isso mesmo, psiquiatria nutricional, Mariana. Tá me acompanhando aí? Obrigada. Portanto, existe essa conexão fundamental. Seu cérebro, contou-me ele, só se desenvolve e prospera se obtém uma ampla gama de nutrientes chaves, para citar um exemplo bem estudado. Se você tem uma dieta desprovida de ômega 3, por exemplo, que tem na chia, e é super fácil colocar a chia em qualquer lugar. Você pode pôr ela crua, 1 colher de chá por dia. Você pode colocar ela hidratada por 10, 20 minutos. Não tem gosto de absolutamente nada, tá bom? E aí você vai ter ômega 3 em abundância. Ele fala que é abundante em peixes, né? Mas eu, como não como carne, sou vegetariana, eu prefiro o ômega 3 da chia. E os peixes também precisa ver de onde esses peixes vêm, né? Como eles são criados, para quem come carne. Que eu não sou contra a pessoa comer carne, tá bom? Comi carne até pouco tempo atrás. Seu cérebro sofre com isso. Não é suficiente substituir por suplementos. Outra coisa que eu tenho estudado. A suplementação, em alguns pontos, ela é até bem-vinda por pouco tempo, para você dar um up rápido. Mas a gente não absorve vitamina C, por exemplo, da cápsula tão bem quanto a gente absorve de uma maçã. É assim. Seu corpo absorve nutrientes a partir dos alimentos de maneira muito mais eficaz do que das cápsulas, através de cápsulas, tá bom? Fiquei pensando, ele falou aqui, né?
Então, as crianças que tomaram corantes de alimento mostraram probabilidade bem maior de se tornarem hiperativas. A evidência disso foi forte e decisiva o suficiente para que, após a descoberta, vários países da União Europeia proibissem esses corantes, mas os órgãos regulatórios dos Estados Unidos se recusam a fazer o mesmo. Por quê, gente? Porque lá nos Estados Unidos o que vale é dinheiro entrando na. Mas os órgãos regulatórios dos Estados Unidos se recusaram a fazer isso e tais corantes ainda são consumidos diariamente em alguns dos cereais e petiscos mais populares do país. Aí a Maria Tereza coloca: sim, as pessoas cujo grupo sanguíneo tipo O têm que comer carne, mas muitas vezes, não muitas vezes, mas necessitam desse alimento. Eu já ouvi falar da dieta do tipo sanguíneo também. O meu tipo sanguíneo, graças a Deus, é o A, que é o vegetariano, que concorda com a minha visão espiritual, né? Que eu não como carne por uma questão espiritual. E aí, e sim, algumas pessoas acreditam que tem um tipo sanguíneo diferente, mas aí podia comer uma carne orgânica, né? E aí ele fala assim: fiquei pensando que isso talvez ajude a explicar algumas das diferenças entre as taxas de TDAH da Europa e dos Estados Unidos. Olha que interessante. Aí a Maria Tereza coloca que a mãe dela também é A, assim como eu, tipo A. Olha que interessante, na Europa tem menos TDAH que nos Estados Unidos. Na Europa não pode corante. Olha que interessante. Nos Estados Unidos pode. E a gente tem visto aqui cada vez mais crianças sendo diagnosticadas com TDAH. E aí, minha gente, taca pílula nelas, né? Taca pílulas e é isso. E a indústria que faz os alimentos ultraprocessados é a mesma que faz o remédio. Ela já produz a doença, já produz o tratamento e já ganha dinheiro de tudo que é lá. Mas isso é para uma outra conversa, né? Ele fala que há uma coisa que significa todas elas. Todas, em primeiro lugar, exclui esse lixo que está adoecendo. Então ele fala assim, ó. Daley diz que se quisermos entender o que realmente está acontecendo, devemos procurar ao redor do mundo lugares que as pessoas estejam mais em forma física e mentalmente do que nós e mostrem baixos níveis de diagnóstico TDAH ou demência. Se fizermos isso, explicou ele, de início ficaremos confusos, porque a dieta que essas pessoas comem são de fato muito diferentes entre si. Algumas têm muito peixe, outras têm pouco, algumas têm muitos vegetais, outras não. Algumas têm um monte de carboidratos e outras quase nenhum. Se procurarmos por algum ingrediente mágico, não vamos encontrar. E a Maria Tereza coloca que o filho dela é sangue AB. Então, não tem algo que unifica todas essas dietas. Todas, em primeiro lugar, excluem o lixo que está nos adoecendo. Então, assim, as dietas em si não tem um alimento mágico, mas o fato é que se você for num povo originário, uma pessoa, uma mulher que eu vi num documentário de quase 100 anos com o cabelo pretinho, sem tinta, todos os dentes na boca, andando quilômetros pela selva como se fosse uma criança, tá? Eles existem, esses povos que não comem ultraprocessados. Nunca viu açúcar na vida, entendeu? Aí você vai entender muita coisa. Por isso que eu falo, esse assunto é um assunto que me empolga. Então, aqui sobre o TDAH novamente, né? No entanto, em vez de incentivarmos uma alimentação saudável para as crianças, com frequência empurramos nela o pior tipo de comida. Eu já fui essa mãe, ignorante, né? Minha filha era pequena e eu dava todinho para ela.
Então, a Maria Tereza coloca, tipo A, B indica alimentos como carne de carneiro, atum, farinha de centeio e atum, por exemplo. Isso. Eu entendo pouco dessa dieta do tipo sanguíneo, bem pouco. Mas eu sei que o tipo A é o que menos precisa de carne. Enfim, então eu já fui essa mãe que deu lixo para minha filha, né? Em Boston, outro psiquiatra nutricional contou-me que, alguns anos atrás, cortaram a verba que bancavam a merenda escolar dos Estados Unidos. E a merenda escolar do Brasil é maravilhosa. Eu tive contato com algumas professoras, que são minhas clientes, né? A Maria Tereza, mas eu não tenho filhos. Quem questionou foi outra participante, a Mariana. Ah, tá. E entendi. Desculpa, Maria Tereza. Pensei que era teu filho. Enfim, vamos lá. Então, nos Estados Unidos foi cortada a verba da merenda escolar e as campanhas de alimentos ali entraram em jogo e forneceram máquinas de venda automática de, entre aspas, comida, né, ou salgadinhos. A conexão é óbvia aqui. Se agora as crianças estão comendo barras de chocolate, biscoitos que são ultraprocessados, haverá definitivamente uma conexão com o aumento do problema da atenção das crianças. Esses fatores e muitos outros explicam por que o professor Joel Nigg, especialista em TDAH que entrevistei em Portland, escreveu: uma mudança na maré está a caminho. Se você acha que o TDAH do seu filho tem algo a ver com a comida, a ciência agora concorda com você. A Mariana coloca aqui, que legal de saber. Então, já falei mais que o Homem da Cobra aqui, e o tempo vai indo, né? Essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte vai ficar para a semana que vem. Maria Tereza, essa quinta-feira é feriado, Corpus Christi. Eu não vou fazer live, mas terça-feira estarei de volta. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Espero de verdade poder te ajudar de alguma maneira, tá bom? Quem tiver interesse em conhecer mais do meu trabalho, o link está na bio. Eu respondo a todos os meus directs, eu atendo na clínica como terapeuta. Ah, que pena, né, Maria Tereza? Mas eu preciso de um feriadinho. E essa quinta-feira, às vezes eu consigo no feriado, esse feriado eu não vou conseguir. Nos vemos na terça, sim, sim. Muito obrigado a todos que passaram pela live, ainda que um pouquinho. Muito obrigado quem estiver assistindo essa live gravada lá no YouTube. Quem perdeu as lives anteriores vão ficar todas gravadas lá no YouTube, tá bom? E eu agradeço quem estiver assistindo gravado no YouTube, coloca para mim um comentário, deixa aí registrado, faz o algoritmo subir meu vídeo para a gente distribuir essa informação que você não vai ver comumente por aí, porque não há interesse de que ela seja divulgada, tá bom? Mas eu agradeço. Quem vai escolher um número hoje de 1 a 365, coloca para mim na tela. Digite aí um número, vou tirar uma mensagem para que os que me acompanharam ao vivo, para a gente... 1 a 365. Que número vai ser hoje? Quem colocar primeiro, eu vou ler uma mensagem, quem sabe que tem a ver uma sincronicidade. Tô esperando. A Mariana pediu 25. Muito bom, 25. Então a mensagem vai para você. Mariana, olha lá. É o destino. Jogue fora o orgulho que só tem atrapalhado, a inveja porque você é capaz de fazer igual ou melhor, o ciúme porque você é tão boa que, se alguém não acreditar nisso, é porque não merece a sua amizade. E cultive a alegria. Fica aí então a mensagem para você, Mariana. Muito obrigada por você ter participado da live. Obrigada, Maria Tereza. Terça-feira que vem estaremos juntas novamente, se Deus quiser.
às 19 horas, aqui no Te Cuida. Muito obrigada, fica bem, te cuida e até a próxima.